bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do livro Pai Rico, já ia falar Os Segredos da Mente Milionária. Foram tantos vídeos que nós fizemos sobre os segredos da mente milionária, inclusive procura aí, porque trata sobre mentalidade. E a mentalidade é a base, é o fundamento da prosperidade, beleza? Mas nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Acho que eu não falei, eu não tenho muita certeza, mas o primeiro vídeo, que é a introdução não foi escrita por Robert Kiyosaki, mas sim pela coautora do livro, que é Sharon Lechter, ok? Mas como o livro ele sempre dá uma ênfase em Robert Kiyosaki, quase ninguém fala sobre a Sharon, foi por isso que eu acabei me esquecendo também, mas eu quero fazer essa complementação. A introdução foi escrita pela Sharon, beleza? Aproveitando o joinha aí, já deixa o seu joinha também neste vídeo, é muito importante, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder absolutamente nada, faça esse investimento porque vai ser bom para você. E também dúvidas, sugestões de outros vídeos, quiser bater um papo comigo, utilize a caixa de comentários abaixo, é muito importante. E compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Quanto mais pessoas ficarem sabendo desse conteúdo, mais pessoas serão beneficiadas. E assim nós vamos ajudar a construir um Brasil mais empreendedor, menos escolarizado e mais empreendedor. Beleza? Vamos lá então. Muitas pessoas me perguntam, Cláudio, mas por que pai rico, pai pobre? Ele tinha dois pais? Eu acho que, na verdade, não dá pra gente ter certeza absoluta, mas ele conta a história que ele tinha um pai, né? Nós vamos ver isso aqui no livro. O pai dele era muito inteligente, o pai dele de sangue biológico, ele era uma pessoa até bem sucedida, mas nunca conseguiu acumular muito patrimônio na vida. E o amigo dele tinha um pai que esse sim era um pai rico, apesar de não ser tão estudado quanto o pai biológico do Robert. E houve algum momento da vida dele, algum vínculo emocional, e ele considera que tudo que ele sabe a respeito de dinheiro, a respeito de negócios, ele aprendeu com esse pai que não era o pai biológico, mas sim o pai do amigo dele. Então ele criou esse vínculo emocional, mas na verdade ele está utilizando o pai rico, que não era o pai biológico, com quem ele aprendeu sobre finanças, sobre negócios, mas esse pai rico dele, na verdade, era muito mais um mentor, aquela pessoa que direcionou, que deu para ele a direção dos primeiros passos, o que ele precisava fazer para se tornar uma pessoa bem-sucedida na vida. Enquanto o pai pobre dele tinha outras ideias, tinha outros desejos para o Robert, mas ele acabou seguindo pelo caminho do mentor e não o caminho do pai. E muitas pessoas me perguntam assim, Cláudio, mas será que isso é justo? Aí vai muito dependendo dos conceitos pessoais, porque o fato de você ter um mentor, ou no caso do Robert aqui, um pai, o pai rico que dava direção para ele em tudo relativamente a dinheiro, não excluía a função do pai biológico, de maneira nenhuma. São duas questões completamente diferentes e que não se entrelaçam, ok? Talvez você não tenha um pai também assim tão bem sucedido, talvez a sua história financeira não tenha sido tão bem sucedida e você precisa de um pai rico. O que é esse pai rico? Você precisa de um mentor. O mentor ele faz completa diferença na vida das pessoas. O mentor é aquele que diz assim, você vai seguir por esse caminho, te mostra o caminho e ele garante, segue por aqui que eu te dou certeza absoluta que vai dar certo. E se não der, eu seguro as pontas. O mentor ele basicamente faz isso para o seu mentorado. E é muito importante, é praticamente impossível nos dias atuais você encontrar uma pessoa bem-sucedida que não tenha uma com mais sucesso ainda acima dela, que vai dizendo o caminho que a pessoa tem que seguir. Ou seja, pessoas bem-sucedidas, elas têm mentoras, as pessoas que vão mostrando realmente o que elas precisam fazer e o que elas não podem fazer. E essas duas situações, elas se complementam, tanto aquela que precisa ser feita quanto aquela que não pode ser feita em absoluto, para que a pessoa não jogue todo o esforço dela simplesmente por terra. Beleza? Se você gostou dessa apresentação inicial aí, dessa ponderação inicial, já deixa o seu like no vídeo, é muito importante. E no vídeo de hoje nós vamos começar então o capítulo 1, propriamente dito. Na verdade, a introdução, o primeiro vídeo, introdução, que eu chamei de introdução,
era para conter aquele conteúdo e para conter o conteúdo de hoje também. Mas só aquele primeiro conteúdo deu quase 20 minutos de vídeo, porque a gente tem muita coisa para dissecar quando a gente deixa de fazer uma leitura passiva e faz uma leitura ativa do livro que nós estamos estudando. Ou seja, de fato nós estudamos o livro. Não vou mais entrar em detalhes sobre o que é leitura ativa, leitura passiva, porque já falei várias vezes. Basta você ver os vídeos anteriores, principalmente onde esse projeto começou, que foi no Segredos da Mente Milionária, mas é completamente diferente quando nós fazemos essa leitura ativa, ou seja, nós aprendemos o conteúdo de fato. Então é muito importante que você já esteja com caneta e papel para anotações de coisas que eu vou falar, insights que eu vou te passar, insights que você vai ter, e também quando você adquirir, vou deixar o link aí embaixo, para você adquirir o Pai Rico, Pai Pobre, se ainda não adquiriu. Qual versão, Cláudio? De papel ou e-book? Vai depender de você, da sua praticidade. Independentemente de qual versão que você adquirir, o importante é você fazer as anotações e, principalmente, colocar em prática tudo que você aprender. É a prática que define os homens dos meninos nos negócios. Beleza? Então vamos lá. Pai Rico, Pai Pobre, capítulo 1, por Robert Kiyosaki. Tive 2 pais, um rico e outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha o PhD e fizera um curso universitário em graduação com duração de 4 anos, em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para a Northwestern University, sempre com bolsa de estudos. O outro pai nunca concluiu o 2º grau. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras, presta atenção nisso. Os 2 foram bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. Contudo, porém, no entanto, um sempre encontrou dificuldades financeiras, que é o pai biológico do Robert. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Olha que situação interessante, né? Um muito estudado, vamos dizer escolarizado, para a gente seguir o padrão aqui que nós estamos utilizando no canal. Ele recebeu todos os diplomas que a universidade podia dar. O cara era muito bem instruído, ele tinha uma formação escolar invejável, porém ele não sabia muito bem como lidar com finanças. Olha que interessante. O outro já não tinha tanto estudo, mas ele tinha aquele feeling de negócios, ele sabia lidar com pessoas, ele sabia quando entrar no mercado, quando sair, ele sabia comprar e ele sabia vender. Tá entendendo a diferença? Às vezes a pessoa passa muitos anos estudando, ele estuda, acumula muito conhecimento, mas acaba que não vai para a vida real, não coloca isso em prática, não faz esse conhecimento transformar em dinheiro para ele. Porque o conhecimento, ele é como uma bomba atômica, mas essa bomba só vai explodir se alguém apertar o botão lá, apertar o gatilho, tá entendendo? Muitas pessoas acumulam muito conhecimento, mas o conhecimento por ele mesmo não faz muita diferença na vida da pessoa. Então, o conhecimento só faz diferença quando ele é aplicado, quando ele de fato ele pode trazer algum resultado prático para você. Então, por isso que eu tenho essas ponderações. Não é birra, não é briga com quem faz faculdade, eu vim desse meio também, mas eu tenho essas ponderações, esses questionamentos, até onde tudo que você aprendeu está sendo útil, está transformando o que está ao seu redor em dinheiro, em ouro para a sua vida. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa o like. Então, continuando, ambos foram homens bem-sucedidos nas suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras e o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou dívidas. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos me ofereceram conselhos, mas não aconselharam as mesmas coisas. Ambos acreditavam... entendi. Ambos ofereceram conselhos, mas os conselhos eram diferentes. O pai rico deu determinados tipos de conselhos que conflitaram com os conselhos do pai pobre.
O pai pobre é o pai biológico, o pai rico é o pai do amigo dele. Lembra disso aí, guarda isso. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. A instrução era importante, é o que eu digo aqui também. E escolaridade é diferente de aprendizado. Lembra, escolaridade é aquele processo que você faz quando você começa a sua vida, você é criança, já segue para a escola e você vai para a escola para aprender padrões. E aqueles padrões são ensinados para todas as pessoas. Por isso é que a vida, quando a gente vai para a prática, que a gente vê que poucas pessoas se destacam do padrão, estão acima da média. Faz sentido para você? Aonde que eu estava? Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram os mesmos estudos. Ambos eram homens fortes, carismáticos, influentes. Pô, já li isso também. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido de aceitar ou rejeitar seus conselhos. Tendo dois, e ele usa pai justamente por causa desse vínculo emocional. Porque com o pai rico dele foi quando ele aprendeu, de fato, tudo que era preciso para ele mudar de vida. E isso fez diferença na vida dele. Então ele não só considerou como um mentor, um simples mentor, mas sim como um pai. Ele teve o afeto, o mesmo afeto que ele tinha pelo pai biológico. Se eu tivesse tido um único pai, teria tido de aceitar ou rejeitar os seus conselhos. Tendo dois, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes. A visão de um homem rico, um homem de negócios, e a visão de um homem pobre, um homem catedrático. Em vez de aceitar... veja bem, eu quero dizer que não é por ter essa situação. Um não tinha estudo e tinha dinheiro. O outro tinha muito estudo e não tinha dinheiro. Mas veja bem, você consegue colocar na mesma pessoa, uma pessoa muito bem estudada, muito bem... que tenha seguido pela carreira acadêmica e pode fazer... E essa pessoa que seguiu pela vida acadêmica, ela pode ser bem sucedida sim. Ok? Não me entenda mal. Porém, os estudos não são suficientes ou garantidores, a melhor palavra é o simples fato de ter passado por uma cadeira de faculdade, de MBA, de PhD, como ele aqui, não garante o sucesso financeiro da pessoa. Beleza? Ou seja, significa que o sucesso ele pode ser alcançado por qualquer tipo de pessoa, inclusive aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na vida. E geralmente, pessoas que passam mais dificuldade na infância, pessoas que passam situações dentro de casa que são mais revoltantes, por exemplo, que passam falta de alguma coisa dentro de casa, essas pessoas têm mais chance de ter sucesso também, porque elas tiveram de começar muito cedo e elas tiveram de se virar muito cedo. Tá entendendo? Faz sentido? Eu conheço muitas pessoas que não têm estudo, mal sabem assinar o nome, porém são pessoas riquíssimas e muito bem-sucedidas. Então não é o diploma, o curso superior que garante o sucesso de uma pessoa. Beleza? Vamos lá. Em vez disso, tive de aceitar o problema... continuando. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Peraí, deixa eu voltar um parágrafo aqui. Em vez de aceitar ou rejeitar simplesmente um desses pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. Ou seja, ele comparava aquilo que o pai dele ensinava e aquilo que o pai rico ensinava. E ele tinha a oportunidade de confrontar esses dois conhecimentos e decidir qual era o melhor. Porque na prática, na casa dele, ele vivia uma realidade e na casa do amigo ele tinha outra realidade. Então ele sempre comparava esses ensinamentos. Será que o que o meu pai de sangue, o meu pai biológico, que não tem dinheiro, será que o que ele está me ensinando vai funcionar para mim? Será que eu vou conseguir construir uma vida de sucesso de verdade? Mas olha o resultado que ele está tendo. O resultado é muito importante. E o pai dele, o pai rico, o pai do amigo dele, que não tinha estudo nenhum, dava outras instruções. Porém, as instruções, mesmo conflitantes, mostravam que o resultado do pai rico eram completamente diferentes daquele resultado que o pai biológico dele apresentava. Então ele tinha a capacidade de verificar isso na prática, o que funcionava e o que não funcionava, tá? Então isso é muito importante. Você adquirir conhecimentos, você confrontar o conhecimento e ver de fato o que funciona e o que não funciona para você. Tá tendo resultado? Funciona, continua pelo caminho, melhora esse caminho.
apara as arestas e faz com que esse caminho cresça cada vez mais. Se não está tendo sucesso, se não está tendo resultado, para de seguir por esse caminho, beleza? O problema é que o homem rico ainda não era rico e o homem pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início das suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro: a falta do dinheiro é a raiz de todo mal. Quando garoto, a influência dos dois pais, ambos homens fortes, era uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e ouvia, mas os dois pais não falavam a mesma língua. O contraste entre as suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar abundantemente sobre o que cada um deles dizia. Apagou aqui. Vamos lá. Muito do meu tempo era gasto refletindo sobre o que eles diziam, fazendo-me perguntas como: por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos pais. Teria sido muito mais simples falar assim: sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar o ponto de vista dizendo: o velho não sabe nada do que está falando. Porém, tendo dois pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher por mim mesmo se mostrou muito valioso a longo prazo. Não se tratou simplesmente de aceitação ou de rejeição de um único ponto de vista. Ou seja, ele pegava o que era bom dos dois. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as suas dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola, como eu já disse várias vezes aqui no canal. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que pode dizer um pai pobre a respeito do dinheiro para o seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas com uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Isso foi aprendido pelo filho em sua tenra idade. E a mentalidade, nós já falamos disso diversas vezes aqui no canal, diversos vídeos. A mentalidade, ela é de fato que constrói a pessoa. Muitas pessoas que vão para as universidades, fazem cursos de especialização, tiram mestrado, fazem o doutorado, elas não têm sucesso justamente por causa dessa fundamentação, dessa mentalidade ruim que elas têm a respeito do dinheiro, daquilo que elas aprenderam entre os 0 e 7 anos de vida e continua ecoando, e vai continuar ecoando pela vida inteira da pessoa, do profissional, caso ele não descubra esse mal e corte esse mal pela raiz, mudando as suas atitudes, os seus hábitos. O dinheiro não é ensinado nas escolas. Isso é um fato, não há como negar isso. As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas habilidades financeiras. Isso explica porque médicos, gerentes de banco, contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes terão problemas financeiros durante a sua vida. Nossa impressionante dívida nacional se deve em boa parte a políticos e funcionários públicos muito instruídos que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento na área do dinheiro. Muitas vezes penso no novo milênio, imagino o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência financeira e médica. Eles se tornarão dependentes do apoio financeiro das suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare está falando sobre o sistema financeiro e o sistema de educação e sistema de segurança, de seguridade nacional da América do Norte, dos Estados Unidos. O que acontecerá quando o Medicare e a Seguridade Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continuar sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Então é uma pergunta que ele faz. E eu posso trazer essa pergunta, a realidade do Robert aqui nos Estados Unidos, para você também. Será que é inteligente você confiar o seu futuro, confiar a sua aposentadoria na aposentadoria pública, na aposentadoria oferecida pelo governo do nosso país, do Brasil? Será que é realmente inteligente? Será que é confiável acima de tudo? Você tem observado aí essas mudanças na aposentadoria e cada vez as regras ficam mais
complexas, aposentar fica cada vez mais difícil, cada vez mais distante, e o valor da aposentadoria está cada vez menor. Isso é uma realidade. Será que é a realidade que você quer para você? Será que é a realidade que você quer para a sua família? E se você vier a faltar, será que você pensa de verdade, você tem certeza que o governo vai cuidar da sua família, talvez da sua esposa, dos seus filhos? Você já parou para pensar nisso? Então, comece a pensar, porque isso é muito importante. Vamos lá. Embora ambos os pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro a dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha costume de exercitar o seu cérebro. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecia. Isso é normal, porque tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você, aqui no caso ele está usando a metáfora do sono, um pai, ele era dormente, ele dormia quando o assunto era dinheiro, e o outro ele ficava cada vez mais excitado. E o que isso significa? Ele aprendia e colocava em prática o que ele aprendia com cada vez mais frequência. E isso é muito importante, porque quanto mais experiência você adquire em determinada área da sua vida, mais sucesso você tem naquela área. E a partir do momento que você aprende a trabalhar com dinheiro, se você coloca em prática isso que você aprende, isso que você está aprendendo aqui, por exemplo, muito maiores serão as suas chances de ter sucesso nessa área, que é a área financeira também. Então é importante você aprender e colocar em prática. Não tenha medo de perder. Sabia que uma das situações que mais atrapalham o crescimento das pessoas na área das finanças é o medo de perder dinheiro? Porque o dinheiro muitas vezes é alcançado, conseguido com tanta dificuldade que a pessoa faz assim, ela segura naquele dinheiro de tal forma e com tanta força que ela simplesmente deixa de aproveitar as melhores oportunidades. Porque não se engane, todas as oportunidades, elas vêm em conjunto com grandes riscos. Grandes oportunidades significam grandes riscos. Quanto maior é a oportunidade, maior será o risco envolvido também. E se você ficar apegado às pequenas coisas, se você ficar apegado ao pouco dinheiro, você simplesmente não vai aproveitar as portas que vão se abrir na sua vida, porque não se engane, as oportunidades vêm para todas as pessoas. Cabe a você estar disposto a correr o risco que a oportunidade oferece. E na grande maioria das vezes, quando você sabe o que você está fazendo, porque o importante também é você saber, conhecer o campo por onde você está entrando, conhecer o terreno no qual você vai pisar, ou seja, ter conhecimento da área, conhecimento do negócio, ou estar aliado a pessoas que têm muito mais conhecimento, prática e experiência que você. A partir do momento que você controla isso, as suas chances de ter sucesso, elas se multiplicam, elas se alavancam bastante. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Faz sentido? Deixa like, é muito importante. Então, o resultado era que ao longo do tempo, um dos pais ficava mais forte financeiramente e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto a outra senta no sofá e fica assistindo televisão. Essa que faz exercício físico, ela vai ficar com a saúde cada vez melhor, enquanto essa que é preguiçosa, que fica em frente à televisão, ela vai ficar obesa e vai atrair diversos problemas de saúde para a vida dela. Então, tá entendendo a similaridade, a comparação? Isso acontece também na vida financeira, isso acontece em qualquer área da sua vida. Relacionamento com a sua esposa. Se você investe no relacionamento da sua esposa vai ser cada vez mais carinhosa, mais dedicada a você e a sua família. Mas se você deixa ela de lado, se você não se preocupa com as necessidades dela, com os desejos, com os prazeres, com as alegrias dela, automaticamente você vai enfraquecer o relacionamento com ela também. Relacionamento espiritual é a mesma coisa. Relacionamento com seus filhos, enfim. Tudo que você alimenta cresce, guarda isso. O exercício físico adequado aumenta as suas chances de ter boa saúde, o exercício mental adequado aumenta as suas chances de ficar rico. A preguiça reduz a sua saúde e também a sua riqueza. Meus dois pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender os menos afortunados. O outro dizia: os impostos punem os que produzem e recompensam os que produzem. Os impostos punem os que produzem e recompensam os que não produzem. Um dos pais recomendava: estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. Olha só, estava
indicando para ele que o estudo iria fazer dele um bom funcionário. E funcionário não é patrão. Hoje você é funcionário ou você é patrão? Já parou para pensar nisso? Você quer ser funcionário para o resto da vida? Não tem nenhum problema, tá tudo certo. Se você está feliz como funcionário, como colaborador, tá tudo certo. Não tem nenhuma crítica para fazer para você. O problema é se você está infeliz e quer mudar a sua vida. Presta atenção, não será o seu patrão que vai mudar a sua vida. Depende de você, beleza? Talvez você não fique feliz com isso. E se você não ficar feliz com isso, é melhor você se desinscrever do canal, porque eu estou aqui para te dizer verdade e dizer aquilo que vai de fato mudar e transformar a sua vida. Se faz sentido, deixa um like, beleza? Like nervoso aí. E comenta, vai comentando aí o que você concorda, o que você não concorda e o porquê, tá? Um dos pais recomendava: não sou rico porque tenho filhos. O outro: tenho que ser rico, olha só, por causa de vocês, meus filhos. Olha só, a mesma situação. Veja bem, ele está dizendo a mesma situação e dois pontos de vista diametralmente opostos, completamente diferentes, sobre a mesma situação, Um usava os filhos como motivador de enriquecimento e o outro utilizava os filhos, para dizer que os filhos é que atrapalhavam que ele construísse patrimônio, construísse riqueza. Tá vendo como é que a mentalidade, ela chega a ser até dolorida, até cruel? O pai pobre dizia que os filhos, o fato de ter filhos é que era o fator de não enriquecimento. Olha, para um filho ouvir isso, como que estraga o resto da vida dele. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócio na hora do jantar. O outro proibia que se falasse do assunto durante as refeições. Tão forte era o trauma do pai pobre. Talvez você esteja vivendo uma vida de escassez por causa desses traumas, talvez do seu pai, da sua mãe, que foram introduzidos em você. Isso talvez esteja tão enraizado, tão forte, que você não consegue romper por causa disso. Tá entendendo? Assista os vídeos a respeito dos segredos da mente milionária, compre o livro, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E também, claro, o Pai Rico, Pai Pobre. Todos esses livros, eles trabalham em conjunto com a sua mentalidade, tá bom? Para que você possa crescer e ter sucesso. Um recomendava: nossa casa é nosso maior investimento e nosso maior patrimônio. O outro dizia: minha casa é uma dívida e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ambos os pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles pagava suas contas em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e das suas necessidades. Presta atenção nisso. Um dos pais, o pai pobre, ele acreditava que o governo tinha que cuidar dele. Não funciona assim. Não funciona em nenhum estado democrático do mundo. Não existe país que cuida das suas pessoas. O país, o governo, ele não foi feito para cuidar de pessoas. O governo foi feito para administrar o dinheiro público, para administrar os interesses comuns da população e não para cuidar do indivíduo. Tá entendendo? Quem tem que cuidar de você é você mesmo. Estava sempre preocupado com aumento de salários, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licença de saúde, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com 2 de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Está falando também da situação dos Estados Unidos. Ele adorava a ideia de assistência médica e serviços de reembolso de alimentos que os militares ofereciam aos seus aposentados. Ele também se empolgava com as cátedras vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia às vezes mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço as mordomias. O outro pai, o pai rico, acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre manifestava contra a mentalidade dos direitos e falava que isso estava criando pessoas fracas e financeiramente necessitadas. E é verdade. O assistencialismo que tem no Brasil é um dos motivadores, é um dos fatores principais que fazem com que o Brasil continue dentro do buraco. Porque as pessoas se acostumam a tudo na vida. Se acostumam a coisas boas, mas se acostumam às coisas
ruins também. Então as pessoas se acostumam a viver de bolsas, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo outro. Poxa, como é que a pessoa vai crescer se ela vive sempre com o mínimo? E se ela trabalhar, ela vai ganhar salário mínimo, poxa. O mínimo não proporciona realizações para ninguém. O mínimo é só para a pessoa subsistir. Mas ela tem que usar o mínimo para ela crescer na vida. Tá entendendo? Então, você precisa querer mais para você sair de onde você está. Isso é extremamente importante. Odeie o mínimo. Olha no espelho, vá para diante de um espelho agora e diz assim: eu odeio salário mínimo. Eu odeio ser sustentado pelo governo. Eu odeio a mediocridade. Tá entendendo? Sabe por quê? Porque Deus não criou você para o medíocre, Deus não criou você para o mínimo. O que Deus faz para as pessoas, o que Deus deixou para nós aqui nessa terra, é a abundância. Então, essa abundância que Deus deixou para a terra, para nós, você tem que desejar ela para você. Ah, mas se todo mundo quiser abundância, ela vai simplesmente acabar. Não funciona assim, porque o mundo, ele é abundante em todos os seus aspectos. E mesmo se todas as pessoas, se todos buscarem a abundância, ainda haverá abundância. Porque a abundância é a ausência de necessidade. Tá entendendo? Então tudo isso é muito importante que você entenda. Se você não aceitar que a abundância é para todas as pessoas, você infelizmente não vai conseguir sair de onde você está. E talvez o seu estado atual seja um estado onde você odeia estar. Então busque a abundância. Veja bem, não é buscar por ganância. Ganância não tem nada a ver com abundância. E é extremamente importante que você faça essa separação. Ganância está estritamente ligada a egoísmo. Pessoas pobres, não de dinheiro no bolso, mas de espírito. Ganância tem a ver, está relacionada com mediocridade. Ganância tem a ver com pobreza de espírito. Tá entendendo? Faz sentido para você? Deixa o like. Você vai criar abundância na sua vida, não para ser uma pessoa mesquinha, não para ser uma pessoa medíocre, não para ser uma pessoa gananciosa, mas para poder beneficiar a sua família, a você mesmo e as outras pessoas que vão estar ao seu redor. Você vai ensinar outras pessoas a se tornarem abundantes também. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Faz sentido para você? Deixa o like. O outro pai acreditava na total autossuficiência, já li isso. Um dos pais lutava para poupar alguns poucos dólares. Então era aquele dinheiro sempre suado. E o que ele ganhava, ele pagava todas as contas primeiro. O pai rico pagava por último. Primeiro ele se pagava, ele fazia os investimentos. E o que sobrava, ele pagava a conta. Tá vendo como é que o raciocínio é diferente? Então, é muito importante você aprender a pensar como os ricos pensam, para que você possa ter o patrimônio que eles têm. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro me ensinou a fazer sólidos planos financeiros e de negócios, de modo que eu pudesse criar empregos. Enquanto um dizia, tire boas notas e você vai conseguir um bom emprego, o pai rico dizia o seguinte: se você for bem financeiramente, se você criar os seus negócios, você vai poder ser aquele que oferece empregos. Então eu tenho uma pergunta para você agora. Você quer ser um empregado ou você quer oferecer empregos? Tá vendo como é que é diferente? É completamente diferente. Se você entender que essa diferença, você vai prosperar na vida. Então, seja uma pessoa que queira ser, em primeiro lugar, pagador de impostos. Segundo lugar, a pessoa que oferece empregos e oferece oportunidade para outras pessoas. E ofereça mesmo, ofereça e queira que essas pessoas cresçam. Primeiro dentro do seu negócio e depois elas cresçam a fim de montar, de criar os seus próprios negócios também. Imagina uma sociedade onde todas as pessoas são empreendedoras. Isso é possível? Não, não é possível, porque nem todo mundo quer isso para si. Porque ser empreendedor significa assumir riscos que muitos não estão dispostos. Nem todos vão querer isso, mas a função nossa, a função do empreendedor é ensinar, é multiplicar. Se as outras pessoas vão aproveitar isso ou não, aí é com elas. Beleza? Assim como os vídeos do nosso canal não são para todas as pessoas. Nem todo mundo está disposto a investir 30, 40 minutos, uma hora, talvez mais de uma hora para consumir esse conteúdo rico que eu ofereço aqui no canal para vocês. Outras pessoas, elas vão olhar para esse conteúdo e dizer assim, por que eu não achei esse canal antes? Qual é o seu posicionamento? Como que você lida com essa situação? Já parou para pensar? Então um ensinou a escrever um currículo impressionante, o outro ensinou a criar negócios impressionantes.
Ter dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio dos seus pensamentos, ou seja, a mentalidade. Por exemplo, meu pai pobre sempre dizia, nunca vou ficar rico. Ele já dizia isso para ele mesmo. Ele autoafirmava, eu nunca vou conseguir nada na vida. Nunca vou conseguir adquirir riqueza. Nunca vou conseguir construir patrimônio. A partir do momento que você diz, que você faz uma afirmação, você na verdade está dizendo várias afirmações implícitas ali ao mesmo tempo. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como, sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isto. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Olha que interessante isso. Estar quebrado é algo temporário. Ser pobre é algo eterno, porque pobreza está intimamente ligado ao espírito, sabia? Uma alma pobre, um espírito pobre não permite com que a pessoa cresça, que a pessoa mude, que a pessoa prospere. Então, pobreza é algo espiritual e não natural. Então, ser pobre é uma coisa e estar pobre ou quebrado é outra completamente diferente. Faz sentido? Deixa um like. Meu pai pobre dizia, não ligo para dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia, dinheiro é poder. O poder de nossos pensamentos nunca poderá ser medido ou avaliado, mas desde jovem se tornou óbvio para mim a tomada de consciência de meus pensamentos e da forma que me expressava. Então preste atenção nas suas palavras, comece a prestar atenção nas suas palavras, na forma que você se exprime a respeito de negócios e dinheiro, porque aquilo que você declara vai chancelar o sucesso que você vai ter na vida. O sucesso ou o fracasso, tá? Então presta bastante atenção nisso. Embora ambos os pais tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar pelo dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado, um contador, ou que fosse para a faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro e para aprender como fazê-lo. Como fazê-lo trabalhar para mim, como fazer o dinheiro trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir uma e outra vez. O dinheiro é que trabalha para mim. Pessoa que trabalha por dinheiro, ela é aquela pessoa que sai de casa às 4 horas da manhã, chega no trabalho às 7, 8 horas da manhã, trabalha 9, 10, 12 horas por dia, depois volta para casa, ou vai para a escola, vai para a faculdade primeiro, chega em casa 1, 2 horas da manhã para começar tudo de novo no outro dia. Tá vendo? A pessoa que trabalha por dinheiro, ela está sempre correndo atrás do dinheiro. Mas quando a pessoa coloca o dinheiro para trabalhar para ela, ela pode viver uma vida plena e abundante. Então é isso que nós vamos aprender com o livro Pai Rico, Pai Pobre. Com 9 anos resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos ao meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. E isso fez toda a diferença. No correr dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost, um poema em inglês que ele coloca aqui, não vou citar, porque não faz muito sentido. Ao escolher não dar atenção aos conselhos e atitudes quanto a dinheiro de meu pai, muito instruído, tomei uma decisão dolorosa, mas foi uma decisão que determinou o resto da minha vida. Ou seja, ele teve que escolher abandonar os conselhos ruins do pai. Por isso foi dolorido para ele. Por quê? Porque era o pai, ele nutria, não sei se é vivo, nutre um sentimento. Pai é pai, mãe é mãe. Então ele teve que fazer essa opção e essa opção foi dolorida para a vida dele. Foi dolorida talvez para aquele momento, mas fez total diferença. Foi o que permitiu que ele construísse patrimônio e pudesse enriquecer. Com a decisão de quanto a quem dar ouvidos, teve início minha educação sobre dinheiro. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que eu cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conhecia e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante dura. O dinheiro é uma forma de poder, mais poderosa ainda, entretanto,
é a instrução financeira. O dinheiro vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire poder sobre ele e pode começar a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não funciona é porque a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona. E assim passam suas vidas trabalhando pelo dinheiro. Comecei com apenas 9 anos. As lições que meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e tudo foi feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Esse livro trata dessas 6 lições, expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não pretendem ser respostas, e sim marcos. Marcos que ajudarão você e seus filhos a enriquecerem, não importa o que aconteça em um mundo de crescente mudança e incerteza. Ou seja, esse livro, o que ele disse aqui? Esse livro ele está composto em 6 lições. Todos os 30 anos de aprendizado de Robert Kiyosaki foram condensados em 6 lições a respeito do dinheiro. Mas essas lições não são o teto, presta atenção, essas lições são a base, são o fundamento, são o piso, ou seja, é daqui para cima. Então não coloque essas lições como limitadora, ok? Essas lições não são teto para ninguém. Essas lições que nós vamos ver aqui, não sei se veremos todas as lições, mas nós veremos pelo menos os primeiros capítulos do livro, e essas lições são apenas o piso, aquilo que vai te dar sustentação para que você possa crescer e alcançar níveis mais altos. Beleza? Paramos por aqui. Quais são essas lições? Não vamos parar ainda, vou só falar sobre essas lições, para você já ficar adiantado aí. Lição 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Lição 2. Para que alfabetização financeira? Lição 3. Cuide dos seus negócios. Lição 4. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Lição 5. Os ricos inventam ou criam dinheiro. Lição 6. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Agora sim, paramos por aqui. No próximo vídeo continuamos o capítulo 2. Beleza? Espero que você tenha aprendido, como eu aprendi, muitas lições nesse capítulo 1 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Nós temos muitas coisas aqui. Eu espero que você volte a esse vídeo agora. E agora, se você ainda não fez anotações, de repente, eu sou assim também. Eu gosto muitas vezes de ouvir todo o conteúdo, assistir o conteúdo, para depois fazer uma segunda, assistir uma segunda vez e aí sim voltar anotando, porque a captação das informações ela é muito maior. Beleza? Então eu te aconselho isso. Faça a recapitulação de tudo que você assistiu, faça anotações. Se você fez anotações, continue com a caneta na mão, porque provavelmente você terá outros insights e tudo isso vai contribuir bastante no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. Ok? Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like agora, se inscreva no canal, ative as notificações, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários aí abaixo e compartilhe nas redes sociais, ajude o canal a crescer e eu vou ficar muito mais estimulado de continuar a criar esse conteúdo para você. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.